Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui com vocês para mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao nosso livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que reúne aqui uma série de artigos escritos pelo apóstolo do Espiritismo ali no começo do século XX. Denis vinha falando aqui, é claro, da importância da gente olhar para o Espiritismo, para tudo aquilo que ele vem trazer, de como ele vem fortalecer, de certa forma, a construção da nossa fé e olhar para as questões morais que se tornam praticamente a base da edificação de uma sociedade melhor, que é aquilo que eu acho que todos nós almejamos. Lembrando que essa sociedade melhor começa com a melhora de cada um de nós. Não adianta a gente querer que o todo se melhora se cada parte desse todo não faz aí o seu próprio movimento de ascensão, o seu próprio movimento de melhoramento íntimo. E aí Denis vem falando muito a questão de fé, né? Ele vem colocar que a fé constitui a base indispensável, a rocha sólida sobre a qual deve se erguer qualquer edifício que queira resistir aos séculos. Quando você fala fé, é uma coisa muito, como é que eu vou te dizer assim? Eu tenho dificuldade para fazer até palestras sobre fé. Vou confessar isso para vocês. Se forem procurar na internet aí, muitos palestrantes já fizeram estudos, às vezes só com o tema fé. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, porque ao mesmo tempo que é uma coisa muito ampla, é algo até difícil de definir. Eu acho que já disse isso aqui antes para vocês. Ah, fé é certeza, fé é convicção, fé é crença, fé é isso, fé é aquilo. Enfim, mas eu acho que a própria palavra fé, eu tenho fé que vai dar certo. Você entende, olha, eu acredito que vai dar certo. Ah, não, ele não é acredito, é certeza. Ah, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, muita gente briga por conta de definição de palavras e tal, e faz sentido, né? Cada um fica da maneira como acha melhor. Mas aqui Leon Denis vai trazer a fé no futuro, que é algo que, se a gente for recordar de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explora muito essa fé no futuro. E a gente poderia dizer muita coisa sobre ela. Por exemplo, a gente vive um período aqui, eu sempre digo a gente vive porque a gente ainda está na pandemia e mesmo que esse vídeo demore aqui talvez um mês, não sei, ou esse áudio aqui no caso da Rádio Fraternidade, vídeo porque outros canais replicam esse estudo, mesmo que ele vá ao ar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, tem um outro canal talvez que esse vídeo só vai ao ar em 2022. Eu espero que em 2022 quem estiver me ouvindo não esteja mais na pandemia. Mas durante a pandemia, e quem for me assistir ou ouvir depois que ela tiver acabado, talvez vai se lembrar disso, uma coisa que nos dá uma certa tranquilidade em meio ao caos é tentar imaginar no futuro um mundo melhor. Melhor do que esse atual. Não dá para comparar com o anterior, porque os tempos mudam, então ficar fazendo essa comparação com o antes é sempre complicado. Mas, é a vacinação, como é que vai ser depois da vacina? Eu quero visitar as pessoas que eu estou com saudade, eu quero ir em locais que há tempos eu não vou, eu quero, enfim, viajar, tirar férias, eu espero conseguir o emprego que eu perdi durante a pandemia. Eu espero recuperar-me das sequelas da Covid para aqueles que foram contaminados com o vírus e sobreviveram a ele. Enfim, então, esses planos para o futuro, eles são importantes para que a gente, no momento presente, mesmo vivenciando diversas dificuldades, a gente tenha mais força. Aquele que perde a fé no futuro, ele meio que se entrega no momento presente e as dificuldades que já eram tidas quase como insuportáveis se agravam ainda mais. Então, ou seja, é a mesma dificuldade, né? O contexto do momento não muda, mas o simples fato de você pegar uma esperançazinha, se agarrar a ela, olha, não sei se eu vou ser vacinado daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas o simples fato de, vai ter uma vacina, já nos tranquiliza. Não vai ter a vacina para todo mundo, mas vai chegar a um certo ponto que, por uma questão de consciência das pessoas, políticas públicas, o vírus terá uma circulação tão baixa, mas tão baixa, que a gente vai poder voltar a ter uma vida
normal antes da vacinação? Será que isso é possível? Alguns países mostram que sim, mesmo sem vacinar aí 80% da população, já tiveram um retorno quase que a uma normalidade em relação ao que tinham antes. Enfim, então a gente vai se pegando a essas coisas. A economia vai melhorar depois para a gente ter de volta o emprego, a renda, o trabalho. A gente se pega a essas coisas para nos fortalecer aqui, agora. E a doutrina espírita, ela faz isso com o indivíduo de uma forma muito forte. Porque ela vem dizer, olha, não a pandemia, porque a pandemia ela é passageira, mas alguns dos nossos problemas, a gente não adianta querer criar uma ilusão. Eles nos acompanharão o resto da encarnação. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do tudo passa. Porque às vezes eu olho para alguém que está com o membro amputado. Teve que amputar a perna ou o braço. Como é que eu vou falar tudo passa? Não, ele está sem o membro e vai ter que desencarnar sem aquele membro. Ah, tudo bem, mas ele pode arrumar uma prótese. Tá, mas ele vai ter que conviver com coloca prótese, tira prótese e tal, com as dificuldades, o resto da encarnação. Isso é um sinal de que ele vai ser triste? Não. Eu conheço pessoas aí que não têm um braço, não têm uma perna e que são assim, pelo menos o que a gente percebe e consegue ver, muito felizes. Às vezes, né, lidam com a vida de uma maneira melhor, mais bonita do que quem tem, digamos assim, um corpo, né, tido como perfeito. Mas o que eu estou dizendo é que muitas das nossas dificuldades do momento presente, elas nos acompanharão o resto da vida. Então ela não vai passar na atual encarnação. Dificuldades familiares, muita gente sabe que alguns conflitos, eles são praticamente assim, sem solução na encarnação atual. Alguém que se separou e ficou com culpa, ficou com remorso, faz tratamento, faz terapia, enfim, é difícil solução. Alguém que brigou com o filho e às vezes naquele período de briga com o filho, ele sofreu um acidente, cometeu suicídio. Eu estou trazendo coisas mais graves que é para mostrar assim, para a gente ter cuidado com essa ideia do tudo passa, limitado assim, encarnação, do que a gente às vezes, ao invés de acolher a dor do outro e falar eu te respeito, eu respeito a sua dor, eu estou tentando te entender porque a dor é sua. Eu não vou te entender perfeitamente, mas eu te prometo, eu vou me esforçar nesse sentido. Ao invés de a gente fazer esse acolhimento, de oferecer o ombro, a gente quer menosprezar a dor do outro e falar assim, não, fica tranquilo, tudo passa. Daqui a pouco isso passa. E a pessoa pensa e fala, não vai passar. E onde é que eu quero chegar com isso? O Espiritismo, ele nos mostra que a vida vai além do túmulo. E aí, essa reconciliação com o ente querido, com o ente amado, que não se deu nessa encarnação, pode se dar além túmulo? Pode. Da mesma forma que vem o Espiritismo e fala, olha, esse ente amado seu, ele continua vivo, então você pode se reconciliar com ele, mesmo estando agora em planos diferentes, você encarnado e o outro desencarnado. Então, a doutrina espírita, ela amplia os horizontes de tal forma que os nossos problemas de agora, eles são ressignificados, não são eliminados, não são menosprezados. E essa fé no futuro, ela nos ajuda muito, porque aí não é mais eu acho que eu continuarei vivo. É eu sei, porque eu estudei. E agora o desafio é compreender, porque uma coisa é você saber, a outra coisa é você compreender e viver aquilo, praticar aquilo. Eu sempre gosto de comparar essa questão, não basta só saber. É do tipo a gente pegar um caderno de receita. Poxa, eu mesmo posso ler uma receita aqui agora de pudim, a receita mais maravilhosa. Eu leio. Tá, agora eu estou com o conhecimento, mas e a prática? Eu vou ter que ir para a cozinha. Eu já garanto para vocês que vai ser uma tragédia. Eu preciso ir para a cozinha, colocar a mão na massa e fazer o pudim. E trembão e tal de pudim, né? Preciso disso. No Espiritismo nos ensina. Tá aqui, é um livro. Estou com o meu aqui em mãos, para quem está só me ouvindo.
Então a gente aprende, e daqui a pouco vem a prática. A gente vai tirar nota 10 toda hora? Não. A gente vai errar muito. Mas a vida é assim. Se eu for fazer um pudim, eu falei que vai ser uma tragédia no primeiro, talvez o segundo saia melhor, o terceiro melhor ainda, o quarto um espetáculo, o quinto vai estar divino. É assim que funciona. Então a fé no futuro, diz Leon Denis, já não será mais a crença cega do passado. Estará alicerçada na busca pessoal, na experiência do indivíduo, em que resultarão logicamente a liberdade do pensamento e a autonomia da consciência. A ordem social do futuro consagrará o respeito ao eu e o livre desenvolvimento da personalidade. A crença não dependerá mais da sujeição a dogmas religiosos ou a negações arbitrárias, porém da livre aceitação de princípios comuns resultantes da livre busca individual. Querer nivelar, vejam isso, o meio social e enquadrar as almas numa regra uniforme constituiria um erro grosseiro. Também revelaria completo desconhecimento da grande lei que rege a marcha dos seres e da sociedade. Então não dá para criar um padrão, né, uniforme, uma regra em que todos nós deveríamos nos comportar da mesma forma. Claro que existem leis, as terrenas e também as divinas, em que todos nós devemos nos submeter a elas. Por exemplo, eu não posso sair da minha casa aqui dirigindo um carro sem cinto de segurança. Isso é uma lei que ela afeta a todos. Então, de maneira uniforme, todos nós precisamos usar cinto de segurança. Mas quanto à questão do pensamento, que o Clandeline vem falar aqui de livre pensamento, nós somos livres, permitam aqui a repetição da palavra. Nós somos livres. E não há dogma, não há imposição que consiga dizer para a humanidade: olha, vocês devem pensar todos da mesma forma, de maneira uniforme. Não. Nós somos livres para pensar, nós somos espíritos diferentes e, consequentemente, pensaremos de maneira diferente, mas é imprescindível que, conscientes das leis divinas, sobretudo a lei do progresso, a lei de justiça, amor e caridade, que estes nossos pensamentos sejam direcionados no sentido de construir e de edificar um mundo melhor, como eu disse lá no começo desse estudo. Bom, meus amigos, era isso que a gente tinha para hoje. Nós continuaremos aqui no próximo estudo, trazendo mais reflexões sobre o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. E estamos aqui, eu esqueci de falar no começo, no capítulo 2. O capítulo 2 é intitulado Espiritismo, a questão do tempo presente. Eu espero que vocês estejam curtindo o nosso estudo. Aproveito para fazer um convite, para que vocês, na verdade, convidem outras pessoas, outros amigos, para acompanhar com a gente aqui neste espaço e de uma forma ou outra a gente colaborar para que o pensamento de Leon Denis seja mais conhecido, seja mais divulgado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.